dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Tim Cook fazendo um mistério sobre o projeto automotivo da Apple, fim do projeto da Microsoft de transposição de aplicativos do Android para o Windows, novos rumores sobre o nome do iPhone de 4 polegadas e a data do evento do anúncio dele, Samsung revertendo condenação de indenização da Apple, jornalista hackeado em voo enquanto ele escrevia sobre o caso de privacidade da Apple, candidatos à presidência americana repercutindo o caso, nova contratação da Apple no campo de privacidade, diretor do FBI reconhecendo que esse caso pode servir como base legal para outros casos, o problema da segurança no Android, Victorinox lançando acessório que transforma relógios tradicionais em relógios inteligentes, minissérie sobre o David Bowie no Instagram, estreia do Facebook Live no Android e o fim da GVT. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o fim do provedor GVT que foi comprado no ano passado pela Vivo. Na sexta-feira, os clientes da empresa receberam um e-mail informando que os sites da GVT e da Vivo vão passar a ser um só no dia 2 de abril e 2 semanas depois, no dia 15, a GVT vai deixar de existir, completando totalmente a transição para a marca Vivo. Eles esclareceram que os pacotes contratados vão continuar iguais, que eles vão honrar todos os contratos que estão em vigência e quem for cliente da GVT e tiver alguma dúvida, pode ligar para o atendimento que vai manter até o dia 2 de abril o telefone 10315, mas depois vai mudar para 10325. Agora eu vou falar sobre o Facebook, que começou a liberar no final da semana passada para usuários de Android nos Estados Unidos aquele recurso de transmissão ao vivo de vídeo chamado Facebook Live e que a empresa fez para concorrer com o Periscope, que é do Twitter. No comunicado à imprensa, eles disseram que, a exemplo do que já virou costume com tudo quanto é novidade, o Facebook Live vai ser liberado aos poucos para o pessoal do Android nos Estados Unidos e eles aproveitaram para dizer que vão começar a liberar o recurso para usuários do iOS em mais de 30 países, apesar de eles não terem dito quais países são esses. De toda forma, é bem possível que o Brasil esteja já entre eles, porque já faz um tempo que o pessoal daqui vem se deparando com a possibilidade de fazer ou de acompanhar uma transmissão ao vivo. Agora é esperar pra ver. Agora eu vou dar uma dica rápida de uma minissérie que estreou no Instagram, que foi inspirada no último álbum do David Bowie, chamado Black Star, e que foi lançado dias antes da morte do Camaleão. Essa minissérie, que é produzida por um perfil chamado Insta Miniseries, vai contar com 15 episódios de 15 segundos cada, e eles vão publicar novos episódios toda quinta e sexta. Por isso, se você é fã do David Bowie, ou então se interessa por projetos diferentes, ou então as duas coisas, fica de olho lá no Insta Miniseries, que eles já publicaram o primeiro mini episódio. Agora eu vou falar sobre um acessório bem interessante que a Victorinox vai lançar por $225 em parceria com a Acer, chamado Cybertool, que transforma os relógios tradicionais da linha Inox da Victorinox em relógios inteligentes. Esse acessório, que é uma espécie de argola que se encaixa ao redor do relógio, mostra notificações de ligações, mensagens e de eventos do calendário, além também de trazer um contador de passos de calorias e dá suporte ao GPS usando o celular do usuário. Além disso, ele também traz suporte a múltiplos fusos horários, um cronômetro e um cronógrafo. Apesar do acessório ser sinceramente meio feio, meio grandalhão e deixar o relógio meio desengonçado, vale o registro porque ele mostra uma forma que as marcas tradicionais de relógios suíços podem explorar o mercado de relógios inteligentes sem que elas tenham que abrir mão de fazer relógios analógicos. Na sexta-feira, a CNN publicou uma matéria falando sobre como a fragmentação do Android é um problema quando o assunto é criptografia e a segurança da informação dos usuários. De acordo com eles, é bem provável que se o iPhone do caso de San Bernardino fosse um aparelho com Android, o FBI já teria conseguido extrair as informações que estão guardadas nele. Isso porque apesar do Google ter incluído o recurso de encriptação no Android em 2011, e desse recurso já está disponível para 97% dos usuários do sistema, a tela que dá a opção de encriptar as informações aparece só para 35% dos usuários durante o processo de configuração inicial do telefone. Isso acontece porque cada fabricante customiza o Android de um jeito e nem todos eles incluem essa tela no processo de configuração. Para piorar, eles dizem que o Google tornou obrigatória a encriptação para telefones high-end rodando o Android Marshmallow, mas de acordo com a própria empresa, hoje menos de 1,5% dos usuários estão rodando essa versão do sistema. Eles concluem a matéria dizendo que no final das contas um telefone é tão seguro quanto o interesse do próprio usuário em manter ele seguro, mas parte da responsabilidade disso é das empresas e nesse quesito, pelo menos até a Apple perder o caso contra o FBI, o iOS sai na frente. E já que o assunto é a briga da Apple contra o FBI, eu vou dar aquela atualizada no caso, falando sobre as notícias mais relevantes que têm aparecido. Primeiro, eu vou falar sobre o diretor do FBI, o James Comey, que reconheceu na semana passada pela primeira vez desde o início do caso que ele pode criar um precedente para facilitar outras ordens judiciais para desbloquear outros iPhones, apesar desse não ser o objetivo do FBI. Outro lugar onde esse assunto foi discutido foi no 10º debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, e quase todos os candidatos deram seus pitacos. Enquanto os candidatos Marco Rubio e Ted Cruz afirmaram que obrigariam a Apple a desbloquear o iPhone, o candidato John Kasich falou que Obama devia ter trancado todo mundo da Apple numa sala até eles acharem uma solução, que é isso que ele costuma fazer o tempo todo, que é uma coisa meio assustadora de se dizer. E por último, o candidato Ben Carson, que é tipo o Eduardo Jorge dos candidatos americanos, o pessoal não leva ele muito a sério, falou o seguinte, presta atenção:
Nós temos a Constituição, nós temos a Quarta Emenda, mas nós temos mecanismos do sistema judiciário que nos permitem ter acesso aos materiais que são necessários como um todo ou à comunidade como um todo, e é por isso que nós temos o Tribunal de Inteligência e de Vigilância Estrangeira nos Estados Unidos e outras coisas dessa natureza. Entendeu? Então, ninguém entendeu, mas foi essa a contribuição dele para a conversa, encerrando o assunto da Apple contra o FBI no debate. Agora, do lado da Apple, ela já começou a se mexer para poder contar com ainda mais gente especializada em segurança da informação na equipe dela. O site TechCrunch publicou uma matéria na sexta-feira falando que ela contratou um desenvolvedor suíço chamado Frederick Jacobs, que é o responsável por um aplicativo de troca de mensagens chamado Signal, que já foi testado de todas as formas possíveis, não foi hackeado ainda e já foi até recomendado pelo Edward Snowden como o jeito mais seguro de trocar mensagens pela web. O Jacobs vai fazer uma espécie de estágio na Apple e vai integrar a equipe que desenvolve recursos de segurança do iOS chamado CoreOS. E por último, a respeito desse assunto, eu quero dar uma dica de leitura de uma matéria bem curiosa a respeito de um repórter do USA Today que foi hackeado enquanto ele estava trabalhando numa matéria a respeito do caso da Apple e do FBI durante um voo comercial. De acordo com um repórter, que é um cara chamado Steven Petrol, ele trocou alguns e-mails durante o voo, organizando as informações para a matéria que ele ia escrever a respeito do caso, e quando o avião pousou, todo mundo começou a sair da aeronave, e eis que um cara chegou para ele e falou que sabia quem ele era, falou que leu todos os e-mails que ele tinha trocado durante o voo, que na verdade ele tinha lido tudo que todo mundo tinha enviado e recebido durante o voo, e foi aí que o repórter percebeu que essa briga da Apple com o FBI não é sobre nenhum smartphone, mas sim sobre as pessoas e a segurança das informações das pessoas, informações financeiras, sobre saúde, família, filhos, etc. E por isso que essa discussão toda é tão importante. Se você quiser ler o texto do Steven Petrol, que conta com mais detalhes dessa história toda, inclusive a conversa dele com o hacker que acessou o e-mail dele no meio do voo, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre outro caso que está correndo na justiça, esse velho conhecido de quem vem acompanhando o mundo da tecnologia nos últimos anos. É o caso da Apple contra a Samsung. Em 2014, a Samsung foi condenada a pagar 120 milhões de dólares para a Apple depois que o tribunal decidiu que ela tinha infringido patentes de links rápidos, deslizar para desbloquear e autocorreção, mas a Samsung entrou com um recurso na Corte Americana de Recursos, que parece um lugar inventado, mas não, um lugar de verdade, e a corte concordou com a Samsung, invalidando a condenação e de quebra decidindo que na verdade foi a Apple que infringiu numa patente da Samsung e por isso a Apple tem que pagar 160 mil dólares para a empresa coreana. Ou seja, a Samsung não só vai economizar 120 milhões de dólares, como também vai ganhar dinheiro com esse processo. Por fim, desde que a notícia apareceu na sexta-feira, nenhuma das duas empresas se manifestou a respeito, então por enquanto ninguém sabe se a Apple vai recorrer. Agora eu vou falar sobre o tal do iPhone de 4 polegadas que a Apple está para lançar e que é uma fonte quase diária de rumores que se contradizem sistematicamente. Inicialmente os rumores apontavam que o nome dele ia ser iPhone 6C, aí depois de umas semanas mudou, o nome virou iPhone 5SE, e na sexta-feira o Mark Gurman, lá do 95Mac, publicou uma notícia falando que na verdade, verdadeira mesmo, o nome dele vai ser iPhone SE, sem número nenhum, e com as letras S e E maiúsculas. Essa informação foi de certa forma corroborada pelo John Gruber, que falou que a Apple nunca chegou a considerar que o iPhone de 4 polegadas ia se chamar iPhone 5SE, o que faz total sentido, porque ia ser um suicídio mercadológico batizar um produto novo com o número de um modelo que saiu faz 2-3 anos. Além disso, ele falou que essa decisão da Apple de não colocar nenhum número no nome do aparelho pode indicar que ela esteja pensando em vender o iPhone de 4 polegadas por um período maior do que só um ano, ao contrário do que acontece hoje com modelos sendo atualizados todos os anos. Por último, na sexta-feira, um site coreano que ficou famoso em 2014 por ter conseguido colocar as mãos nos iPhone 6 e 6 Plus antes do anúncio oficial, disse que a Apple pode estar pensando em adiar o evento de anúncio do iPhone de 4 polegadas, o iPad Pro de 9,7 polegadas e as novas pulseiras do Apple Watch para o dia 22 de março, ou seja, uma semana depois da data original, que seria 15 de março. Agora eu vou falar da Microsoft, que anunciou na sexta-feira que vai descontinuar o Project Bridge para Android, que era um projeto para facilitar a transposição de aplicativos de Android para o Windows 10. O projeto tinha sido paralisado em novembro do ano passado e na sexta-feira a Microsoft falou que na realidade eles iam cancelar a coisa toda, aproveitando para aconselhar os desenvolvedores a darem uma espiada no Project Bridge para iOS, que continua ativo, e também nas soluções oferecidas pela Xamarin, ou Xamarin, que acabou de ser comprada pela Microsoft e oferece justamente formas de simplificar a programação de aplicativos para várias plataformas. Se você quiser ler o anúncio da Microsoft que explica as razões que levaram ao cancelamento do Project Bridge para Android, tem um link para o comunicado deles aqui na descrição do episódio. E por último, eu vou falar sobre o tal do projeto automotivo da Apple. No final da semana passada, durante a reunião anual que acontece entre os executivos da Apple e os investidores da empresa, que inclusive serviu para reeleger por unanimidade o painel de diretores da maçã, formado por executivos como o Al Gore, que já foi vice-presidente dos Estados Unidos, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, o Tim Cook aproveitou para fazer um comentário meio fanfarrão a respeito do projeto da Apple que tem a ver com o setor automotivo. Quando perguntaram para ele a respeito desse assunto, ele falou o seguinte: lembra quando você era uma criança e na véspera de Natal tinha toda aquela ansiedade de você não saber quais eram os presentes que estavam embaixo da árvore? Então, isso do carro vai ser tipo a véspera de Natal por algum tempo.
Essa declaração é bem diferente da outra declaração que ele tinha feito há uns dias, quando ele falou pra Time que a Apple só tava dando uma espiada nesse setor, sem muito compromisso, mas parece que pros acionistas ele resolveu contar uma história diferente, possivelmente para manter o interesse deles na empresa e de quebra tentar tirar um pouco o foco do caso entre a Apple e o FBI. Já quando perguntaram para ele a respeito dessa briga, ele foi categórico e falou que a Apple não tem medo do governo americano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!